Bom dia a todos. Hoje, 1º de julho do ano 2021, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e, com relação à ata da sessão anterior, vamos deixar para submeter a aprovação na sessão seguinte, também com a desta sessão. Expediente alguma? Não há, excelência. Não, obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Eu tenho duas sugestões e imagino que possamos fazê-las aqui em comum, se estiverem de acordo, desembargador Gilson e desembargador Saraiva. Dia 27 de junho, agora, comemorou-se aí 187 anos. 27 de junho. De junho. Junho passou, foi ontem, presidente. Então, 27 de junho Foi comemorado os 187 anos da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Peço permissão para subscrever com Vossa Excelência. Vossa Excelência não observou, eu disse que a proposição é em conjunto. Desembargador Gilson, desembargador Saraiva. Pronto, assinado. Concordo. E aí, a Polícia Militar, que tem relevantes serviços prestados, não somente ao Poder Judiciário, mas à sociedade potiguar, imagino seja aqui mais do que justo a proposição de que seja ela aprovada e direcionada aí o expediente ao seu comandante, Coronel Alarico, e ao Zacarias Mendonça. Pela ordem, gostaria do Ministério Público se associar. O Ministério Público se associa, perfeito. Então, aprovada, todos de acordo, aprovada a unanimidade. E a outra que eu tenho é também a sugestão de que façamos aqui em comum a indicação da juíza eleitoral, doutora Adriana Magalhães, que é conduzida aí o novo biênio. Então, todos de acordo também. Presidente, eu estou de acordo, todavia, eu gostaria que Vossa Excelência ponderasse no sentido de deixar para próximo, porque oficialmente não houve isso ainda. O TRE não recebeu nada, nenhuma comunicação oficial. Foi publicado no Diário Oficial da União já, e noticiado. Mas o TSE tem que comunicar lá para a gente, e não veio ainda não. Vossa Excelência passou por lá e sabe bem disso. Então, mas a publicação, eu acredito que já foi aprovado no pleno, desembargador Gilson. Não há necessidade de deixar. Eu acho que se não tivesse sido publicada, não, mas foi. Exatamente. Não há o que se duvidar. De acordo. Ela me procurou ontem, queria já o assumir, eu disse, só vou dar quando De acordo. Então, o TSE comunicar. Quero me associar também, Excelência, por favor. O Ministério Público se associa, aprovada também a unanimidade. Eu não tenho nenhuma outra. Desembargador Saraiva Sobrinho. O presidente já me associa às demais proposições de Vossa Excelência e queria apresentar um voto de pesar, senhor presidente, pelo falecimento do oficial de justiça aposentado, Carlos Augusto Lima Andrade, coincidentemente primo do nosso juiz Guedes, que esteve nos substituindo recentemente. Ele que era empresário, é primo de Guedes. Sim. Carlos Augusto Lima Andrade, oficial de justiça aposentado, empresário e jipeiro, integrante do Jipe Clube do Rio Grande do Norte, uma paixão que ele guardava há muito tempo pelo off-road, e nós lamentamos. Carlos Augusto deixou a esposa, naturalmente, e mais 4 filhos, que nós lamentamos por essa partida tão precoce. Mas, infelizmente, consolidou-se a vontade de Deus, nós temos mais que respeitar. Então, eu faço esse registro, mas anotações e comunicações à esposa e também ao Jipe Clube do Estado do Rio Grande do Norte. Nós forneceremos o endereço à Ana para as providências, se a proposta for confirmada, senhor presidente. Eu aprovo. Desembargador Gilson. Aprovo. Gostaria de me associar também, Excelência. O Ministério Público se associa, aprovada a unanimidade. Ana Cláudia, no decorrer da sessão, entrar em contato com o gabinete do desembargador Saraiva para pegar aí as informações necessárias e logo depois de encerrada a sessão eu já assino aqui os expedientes aí para que sejam encaminhados ao destinatário. Mais algum, desembargador Saraiva? Eu não, senhor presidente. Desembargador Gilson. Nenhuma, presidente.
Então, vamos, com isso, iniciar os julgamentos e priorizando aqui a presença dos advogados. Bom dia a todos. O primeiro, Ana Cláudia, não está na sala, não é isso? Não É está o aí. 80. Então, vamos ao 59, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10, 0477, bicho 87, ano 2016, apelante Daniele Rodrigues Ribeiro de Andrade, advogado Dr. Delano Barbosa de Farias, apelado do Ministério Público, desembargador Gilson é o relator, desembargador Saraiva revisor, está em mesa, desembargador Gilson. Em mesa, sim, presidente. Vamos aqui, doutor Delano, está na sala? Doutor Delano Barbosa de Farias. Acho que não está, não. Vamos adiante. Doutor Delano Barbosa de Farias, nenhuma comunicação, não é isso, Ana Cláudia? Nenhuma dificuldade de acesso, nada. Desembargador Gilson, Vossa Excelência... Pois não. Nenhuma comunicação. Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Gilson, para votar. Eu já distribuí com os senhores previamente o meu voto e, portanto, eu peço permissão para dizer só que tenho o recurso como conhecido, parcialmente, e nessa parte desprovido, em consonância com o Ministério Público. Desembargador Saraiva, Vossa Excelência é o revisor, como vota Vossa Excelência? Tem divergência, senhor presidente. Eu também não divido, ratifico o meu voto, já registrado no sistema, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, aqui, o eleito é o número 22 na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10, 8271, dígito 10, do ano 2019, a origem, nona vara criminal da comarca de Natal, apelante João Capistrano Júnior, advogado Dr. Manuel Fernandes Braga, apelado ao Ministério Público, eu sou o relator, desembargador Gilson, revisor. Dr. Manuel Fernandes Braga, está na sala? Dr. Manuel Fernandes Braga. Também nenhuma comunicação, né, Cláudia? Então, Nenhuma. Aqui, crime de furto, pleito de absolução, inimputabilidade não comprovada, inexistência de exame pericial, acusado capaz de entender isso do fato, eu conheço do recurso e nego provimento em harmonia com a 5ª Procuradoria de Justiça. Não divide, presidente. Desembargador Saraiva não diverge. Desembargador Gilson. Acompanhe. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, é o 13º aí na ordem cronológica, recurso em sentido estrito número 80.6385, dígito 64, ano 2021, recorrente Urbano Pinheiro de Medeiros, advogado Dr. Raulson Souza Dantas, recorrido ao Ministério Público, eu sou o relator, Dr. Raulson, já ouvi aí, bom dia, Dr. Raulson. Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos aí, Dr. Raulson, para a sua defesa oral. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem eu tenho a honra de sempre que eu vejo, me alegra saudar todos os demais componentes da turma. Espero que me ouçam bem. Se assim o ouvem, a todos um bom dia. E nesse período de pandemia especial, a gente sempre pede que todos estejam com saúde, até porque saúde é um interesse coletivo. Todos nós temos interesse que uns e os outros estejamos bem para podermos tocar nossos trabalhos, não é isso? Então, excelente dia a todos, espero que me ouçam bem. Este processo, senhor presidente, senhores membros da turma, traz peculiaridades. Em 20 anos de prática profissional, é o mais claro caso que vi até hoje de legítima defesa. Nunca encontrei, em tantos anos de júri, um caso tão claro de legítima defesa, razão deste recurso em sentido estrito, razão desse famoso rese, em que pese, excelência, o saber jurídico do juiz da comarca e o inconteste saber jurídico do eminente Dr. Harper Cox, promotor da comarca, pensamos que nesse caso houve uma falha de apreciação que trazemos a essa turma. O processo é bem claro. Tenho certeza que todos os membros da turma a ele tiveram acesso. Se trata de um homicídio que ocorreu na cidade de Umarizal, inclusive o primeiro homicídio deste ano de 2020, que foi quando ele ocorreu. E o que é que ocorre nessa circunstância que leva a crer na legítima defesa? É bem simples. Todas
absolutamente todas as testemunhas ouvidas apontam para a legítima defesa. As testemunhas da acusação foram elencadas e a defesa nada mais fez, Excelência, do que utilizar as testemunhas da própria acusação. O caso era tão claro que a defesa também elegeu como suas as testemunhas da acusação e utilizou as próprias testemunhas da acusação. Reitere-se, olhe como o caso é peculiar. As testemunhas oculares do fato foram as testemunhas que apontaram a existência da legítima defesa. No dia do crime, apenas aquelas testemunhas lá estavam. Apenas aquelas testemunhas têm condição de dizer o que de fato ocorreu naquele dia. Qualquer outra pessoa, assim o delegado da cidade, assim o promotor da cidade, terão uma opinião especulativa sobre o que aconteceu, porque apenas, reitero, apenas as testemunhas oculares lá estavam. E o que dizem essas testemunhas oculares? Elas dizem, inicialmente, que a suposta vítima foi o verdadeiro agressor. Elas dizem que a suposta vítima iniciou essa agressão inicialmente verbal, desqualificando a honra daquele que efetivamente matou. Em sequência, passou a agredi-lo fisicamente. Olha que coisa interessante. A suposta vítima estava na casa dos pais do suposto assassino, o agrediu verbalmente, o agrediu fisicamente, reiteradamente, sem que esse reagisse. Esse veio a reagir lá pela terceira agressão física. Ele suportou 2 agressões físicas, reagiu na terceira agressão física. E, finalmente, após tê-lo agredido fisicamente, a vítima correu em direção a uma faca para tentar pegar essa faca e resolver a briga. O réu, nesse processo, foi mais rápido, conseguiu subtrair da vítima a faca e, com ela, deu um único golpe, um golpe de defesa que, lamentavelmente, foi fatal. Mas o mais interessante a se pensar ainda, desembargador Glauber, é a quem pertencia essa faca. A faca pertencia à vítima. A vítima foi até a casa dele armada de faca e tentou pegar sua própria faca para ceifar a vida do suposto agressor. Não fosse sua reação mais rápida, teria conseguido. E assim, nesse sentido, ocorreu o homicídio. Esses fatos são fundamentais para se entender a dinâmica do fato e a razão da absolvição. Observe-se. E isto está exposto, desembargador Glauber, nas gravações dos autos. O que se vê lá é que toda a prova apontou para a absolvição sumária, o que seria caso claro de aplicação do artigo 415, parágrafo 4º do CP, quando em legítima defesa, aquela legítima defesa exposta no artigo 23, né, quando se diz não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa, foi o que aconteceu. O conjunto probatório mostrou-se, desembargador Glauber e caros membros da turma, extremamente suficiente, tanto a absolvição sumária quanto a própria impronúncia. E por isso, respeitosamente, merece reparo a decisão de piso que pronunciou o réu. Afinal, é caso claro de legítima defesa. E, reiterando, é que após a atenta oitiva das testemunhas da acusação, veja-se bem, excelências, testemunhas da acusação, nós não estamos nem falando das testemunhas de defesa. Após a atenta oitiva das testemunhas da acusação, restou clara a existência da excludente da ilicitude, aquela incluída pela Lei 7.209, de 84. Então, o caso claro de aplicação dos artigos 23, inciso 2º e, salvo melhor juiz, artigo 25, ambos do CP, impõe, entende a defesa, ao magistrado o dever de não conduzir o réu ao júri. Porque, sendo clara a legítima defesa, já que todas as testemunhas ouvidas, nem mesmo uma destoou, todas as testemunhas ouvidas apontaram que o réu foi vítima de injusta agressão, afinal, né, a direito seu e de outrem, e a repeliu utilizando moderadamente do único elemento que tinha à disposição, a faca da própria vítima, que trouxe à sua casa para o agredir. Não deixa de entender, não deixa de conhecer a defesa, que se houver qualquer questão passível de questionamento, ali tendo em dúvida o princípio do indúbio pro societate, caberia ao juiz realmente pronunciar o acusado e levá-lo a júri. O caso é que esse caso, desembargador Glauber, não tem dúvida quanto à legítima defesa. Todas as testemunhas que lá estavam foram categóricas
em apontar a legítima defesa desde o inquérito, desde a sua oitiva no inquérito, até sua oitiva em juízo. Os depoimentos foram sonantes e não dissonantes nesse sentido. Portanto, fica claro que o entendimento do respeitável juízo monocrático de que a prova não aponta em uma só direção, ele sim é dissonante dos depoimentos tomados em audiência de instrução judicial. O acusado, desde o início, confessou a prática de delito. As testemunhas, desde o início, apontaram que ele cometeu. Afinal, se as testemunhas não houvessem apontado, ninguém haveria nem como saber quem matou. Então, as testemunhas disseram, não, foi ele que matou. Nós estávamos aqui e o vimos praticar o ato. Mas ele o praticou após ser agredido verbalmente, agredido fisicamente por 3 vezes. 1, 2, 3. Reagiu apenas nessa terceira oportunidade. Quando reagiu porque a vítima correu em direção a uma faca para tentar ceifar sua vida, e ele tomou a faca e conseguiu defender a sua própria vítima. Então, é caso claro de legítima defesa, própria e de terceiros, eis que o cidadão aqui, injustamente acusado, usou moderadamente dos quaisquer meios necessários para proteger a si próprio e as próprias testemunhas, porque as próprias testemunhas disseram que a vítima estava alterada, nunca haviam visto a vítima daquela forma. Então, é fato que o denunciado reagiu à agressão desproporcional e injustificada da pessoa que é erroneamente colocado como vítima, porque ele foi o agressor, e reagiu apenas após perceber o descontrole emocional, a intemperança do vitimado. É fato que a arma utilizada pertencia à vítima que a trouxe consigo. Não é que o acusado tivesse uma faca consigo e a tivesse utilizado, não. Ele tomou a faca da vítima que o tentava vitimar. Então, é fato, e isso demonstrou a instrução, que a faca utilizada, inclusive, pertencia ao vitimado. Não há um só elemento. E levar este homem a júri é expô-lo à circunstância emocional de toda uma comunidade, quando toda a prova dos autos aponta nesse sentido. Até hoje, foi o processo mais claro de legítima defesa que eu pude perceber até hoje. E mais que isso, até agora não falamos das testemunhas de defesa. Mas o que trouxeram as testemunhas de defesa? As testemunhas de defesa, pessoas da comunidade, nenhuma tinha amizade com o réu, nenhuma tem amizade com o réu. Inclusive, uma das testemunhas de defesa, olha que coisa interessante, ela é até um desafeto do réu, mas ela veio depor, por livre e espontânea vontade. E ela disse, e todas as demais disseram, que a vítima era agressiva, veja o próprio nome que tinha, karatê, era um homem dado à briga, era um homem dado a bares, dado à bebedeira, dado à confusão, e que todas essas testemunhas já o tinham visto portando faca indo a locais públicos, a feira, um bar, andando na rua, e que era já acostumado a ameaçar as outras pessoas. Então, era um homem intemperado, já era um homem nervoso, já era um homem agressivo por sua própria índole. E, nesse dia, teria vitimado o autor do fato, se o autor não tivesse sido mais rápido. Observe-se, até diferença de idade e de altura existia. Então, tudo, absolutamente tudo, desembargadores, apontam para uma legítima defesa. E submeter este homem, que injustamente preso foi por 3, 4 meses, mais a um procedimento do júri, é quebrar mais ainda o espírito social e estimular a agressão. Porque, de fato, a vítima, nesse caso, foi o verdadeiro agressor. Então, requer-se, nesse sentido, por este recurso em sentido estrito, que seja impronunciado ou ainda, de outra forma, absolvido sumariamente o réu. Requer-se a procedência do rese nesse sentido, para fim de reformar a sentença de pronúncia, por ser um ato do que se entende de mais legítima justiça. Satisfeito, presidente. O Raulson, como não poderia ser diferente, brilhante a sustentação oral, parabéns. A missão desenvolvida por Vossa Excelência me parece mais apropriada para o Tribunal do Júri. O recurso em sentido estrito, ele tem uma limitação e, nesses casos, havendo dúvida, se encaminha para o Conselho de Sentença definir a respeito da culpa ou não.
do acusado. A materialidade do caso concreto não se discute, a autoria também não. O que traz a defesa é uma alegação de que houve a atuação, ela foi em legítima defesa. No entanto, os autos eles não deixam claro, não traz uma certeza que permita, neste momento processual, atender ao pleito da defesa. Aqui, o que consta, e temos aqui depoimentos divergentes, que teve uma luta corporal em razão de uma poda de árvore, de uma árvore, e que a vítima ela não se utilizou pelo menos não traz essa certeza, da arma branca, e sim de uma cadeira, e que o acusado, ele sim, fez uso da arma branca e levou aí a morte da vítima. Mas não há essa certeza, embora haja uma dúvida a respeito de que a arma branca estaria sendo já utilizada pela vítima para tentar aí tirar a vida do acusado, e este agiria em ilegítima defesa. Não é esta a certeza que se tem nos autos a respeito do Senado. Então, por esta razão, eu ratifico o meu voto aí já lançado no sistema, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. Desembargador Gilson Barbosa. Acompanhe, presidente. Desembargador Saraiva Sobrinho. O presidente, com respeitosos cumprimentos ao doutor advogado pela sustentação bem elaborada, mas, infelizmente, não nos convenceu no todo, eu acompanho Vossa Excelência. Está o processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Raulson, um forte abraço, amigo, saúde. Na sequência, o número 25, na ordem cronológica, é o apelo criminal. Pois não? O desembargador Ibanez chegou aí na sala. Opa! Desembargador Ibanez, bom dia, presidente. Tudo em paz? Bom dia, desembargadores, amigos. Bom dia. Bom dia. Desembargador Ibanez comparece para... Seja bem-vindo, desembargador Ibanez, mais uma vez, uma satisfação tê-lo aqui conosco. E para julgamento do apelo criminal, qual é o número na ordem cronológica, Ana Cláudia, por favor? É de relatoria do desembargador Saraiva. Relatoria do desembargador Saraiva, que tem a minha suspeição. Então, por conta disso, eu passo a presidência ao desembargador Saraiva Sobrinho. Um abraço forte, desembargador Ibanez. Muito obrigado, amigo. Um abraço para você também. Senhor presidente, eu assumo a presidência com muita honra, cumprimento o desembargador Ibanez, a quem agradeço desde logo pela presença efetiva. O processo em julgamento, só para lembrar, pela ação criminal de número 01010008/2018, onde é apelante Ministério Público e apelado Suerdo Bessa Regis. Não sei se tem sustentação, tem não, né, Ana? Bom, não havendo resposta, o advogado não estando presente, não há pedido de sustentação, eu encaminhei os votos pelo conhecimento e provimento parcial e tive a oportunidade de encaminhar aos colegas, inclusive ao desembargador Ibanez. E, portanto, evitar a leitura, eu conheço e dou provimento parcial ao recurso. Desembargador Ibanez, com a palavra. Presidente, eu acompanhei, eu fiz a leitura do voto de Vossa Excelência e dos demais documentos que constam no processo e concluí por concordar com o voto de Vossa Excelência. Obrigado, amigo. Desembargador Gilson Barbosa. Acompanhe. Então, proclamo que a Câmara, a Universidade conheceu, deu provimento parcial ao apelo. Ainda tem algum outro processo de Vossa Excelência? Penso que não, presidente, somente este. Os outros foram julgados na sessão anterior. Agradeço, então, a Vossa Excelência, devo dizer a minha alegria em vê-lo mesmo à distância. A minha também. A gente não está se falando pelas circunstâncias, mas essa é uma oportunidade de rever os colegas e amigos. Com certeza. Devolvo a presidência ao seu titular.
Obrigado, desembargador Saraiva, recebo a presidência, com muita honra. Desembargador Ibanez Monteiro, a partir de hoje eu estou substituindo nosso colega e amigo desembargador Vigílio Macedo por 20 dias, então certamente Vossa Excelência, eu terei a oportunidade, Vossa Excelência não terá a satisfação de se ver livre de mim, né? Então eu estarei por 20 dias, certamente irei participar Eu quero só saber, a curiosidade ficou. Depois de uma experiência na segunda Câmara Civil, quem sabe, né? Mas vamos ver os encantos, viu? Tá certo, tá bom. Amigo, um abraço, obrigado pela amigo. presença, saúde Ana, e até breve, se Deus um abraço, quiser. Ana. Vamos adiante. Retomando aqui a ordem das preferências, temos o número 25 aí na ordem cronológica, é o apelo criminal número 80, 2219, diz 59, ano 2020, apelante Davidson Rodrigues Varela, advogada doutora Érica Juliana Louzeiro de Lima, apelado do Ministério Público, eu sou o relator, desembargador Gilson é o revisor, doutora Érica ou doutora Jéssica, estão aí na sala. Desembargador Glauber, e quem vai fazer sustentação oral desse processo sou eu, Cátia Nunes. Doutora Cátia, seja bem-vinda, bom dia. Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutora. Posso começar, Excelência? Pode. Excelentíssimo desembargador Glauber Rego, presidindo essa Igreja Câmara Criminal, é um prazer revê-lo, Excelência, como os demais integrantes deste colegiado. Davidson Rodrigues Varela, já qualificado nos autos do processo em julgamento, vem, através desta advogada, apresentar sustentação oral nos seguintes termos. Síntese processual e síntese. O apelante foi denunciado pela prática do crime do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2 e parágrafo 2º A, inciso 1º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, e artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º, e artigo e parágrafo 2º A1, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. Segundo a acusação, no dia 2 de outubro de 2020, o apelante teria realizado de forma continuada 5 crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes de emprego de arma de fogo, sendo 4 na cidade de El Marinho e 1 no município de São Gonçalo do Amarante. Regularmente citado, o acusado apresentou a defesa, demonstrando seu favor o estado de necessidade. Em DOC ID 64, 68, 62, 90, foi proferida sentença julgando procedente a denúncia por meio do qual o apelante veio a ser condenado nas penas do 157, parágrafo 2º, inciso 2 e parágrafo 2º A1 do Código Penal 2 vezes, combinado com o artigo 70, todo o Código Penal, sendo aplicada a pena privativa de liberdade, no total de 8 anos e 10 meses, a ser cumprido inicialmente em regime fechado. Do mérito processual, da inobservância, absolvição pela cláusula excludente de culpabilidade com a coação moral irresistível. Trata-se, Excelência, desse processo de um jovem primário, sem qualquer antecedente criminal, morador do bairro de Igapó, onde se encontra instalado da maior facção criminosa do estado do Rio Grande do Norte, que é o Sindicato do RM. Lá ele tem uma loja de vender açaí, pronto. E fazia também trabalhos como Uber, só que o carro dele veio a sofrer uma avaria que se encontrava para fazer o conserto na oficina. O que foi que aconteceu? Ele, como Uber, dava o telefone dele celular para os clientes, né, da localidade onde ele é acionado, a fim de que pudesse fazer corridas. E um desses ligou para ele, pedindo para fazer corrida, e ele falou que não poderia fazê-lo porque o carro estava na oficina. E essa pessoa disse o seguinte: não, mas eu tenho o carro do meu pai, você então vai como motorista. Ele aceitou fazer essa corrida. E o que aconteceu, Excelência? Se tratava de uma quadrilha de assaltantes que residem na localidade de Igapó. E quando ele perguntou para onde era a corrida, o
um dos integrantes da quadrilha puxou a arma e disse, nós vamos fazer um assalto. E assim fez nas cidades e é o Marinho e São Gonçalo, ele dirigindo o carro. Não estava armado. Os demais estavam fortemente armados. Essa é a realidade. Por que da coação, a tese da coação, excelência? Por quê? Porque a família reside no mesmo bairro, ele reside no mesmo bairro. Se ele não atendesse àquela reivindicação, ele seria morto, ou os demais membros de sua família, que residiam na localidade do Igapó. Portanto, ele estava numa situação que ampara a excludente, né? A excludente, por quê? Porque ele estava numa coação, ele estava coagido, ele estava ameaçado, sua família ameaçada. Então, é por isso que a gente pede, excelência, nesse absolvição pelo excludente de culpabilidade, coação moral irresistível. Ou era a vida dele, ou a vida dos seus familiares, se ele não aceitasse. Tanto é que no vídeo da instrução, o juiz fala com ele, ele tenta de todas as formas conseguir o nome dos demais integrantes. E ele prefere ser condenado a dizer o nome dos demais integrantes, ou saber que se tivesse realmente delatado o nome dos demais, a sentença de morte é certa como 2-2-4. Então, a situação dele era de coação moral irresistível. É por isso que pedimos a absolvição pela causa excludente de não culpabilidade. E aí, passamos ao segundo ponto, excelência, que e nós observamos aqui, é a questão do indúbio pro réu. Ele não estava armado, ele não desceu desse carro em momento algum. Quando foi feita a abordagem para que ele não resistiu, inclusive chegou a ser lesionado com um disparo de arma de fogo. Ele é o único que está a sofrer as penas pelo crime que ele não cometeu. Ele não desceu armado. Ele não participou ativamente da empreitada criminosa, ele tão somente dirigiu um carro na situação de coação, excelência. É por isso que a defesa vem aqui, diante deste colegiado, pedir a absolvição dele ou mesmo diminuição da pena. Diante de tudo que foi exposto em caso em apreço, a respeitável sentença merece ser reformada, uma vez que não há nos autos prova concreta de que o apelante não foi coagido a praticar os roubos que foram atribuídos por de sua responsabilidade, não tendo sido a sua alegação de coação contraditada pelas provas produzidas ao longo da instrução processual. No particular, cabe transcrever a lição de Renato Brasileiro. O indúbio pro réu não é, portanto, uma simples regra de apreciação de prova. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas. Na dúvida, a decisão deve favorecer o imputado, pois o imputado não tem a obrigação de provar que não praticou o delito. Antes, cabe à parte acusadora, Ministério Público, ora querelante, afastar a presunção de não culpabilidade que recai sobre o imputado, provando além de uma dúvida razoável que o acusado praticou a conduta delituosa cuja prática lhe é atribuída. Em situação como tais, a jurisprudência é uníssona no sentido de que, substituindo a ausência de provas capazes de contrariar a negativa de autoria do agente, ou seja, nos casos de não categoricamente comprovada a autoria delitiva da prática acusada, não há outro caminho senão a absolvição. Já visto que o apelante, no caso, não praticou o crime. Aí eu trago a jurisprudência deste tribunal. Relatoria do desembargador Gilson Barbosa, a data do julgamento foi 3 de novembro de 2016, Câmara Criminal, Penal e Processo Penal, Apelação Criminal, roubo majorado, artigo 657, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 do CP, uso de arma de fogo e concurso de pessoas, sentença condenatória, pretensa absolvição, possibilidade, alegada precariedade do acervo probatório acerca da autoria e materialidade
ocorrência, ausência de prova inequívoca apta a respaldar um edito condenatório, fundamentos da sentença não comprovada em juízo, incidência do princípio do índice pro réu, recurso conhecido e provido, consonante com parecer da segunda Procuradoria de Justiça. Por fim, excelência, outro fato que ratifica o que foi dito pelo recorrente é que o mesmo foi encontrado alvejado pela equipe policial, não havendo qualquer notícia que este fosse encontrada a arma em sua posse. Por fim, diante do exposto, requer ao apelante que seja conhecido o provimento ao apelo, reformando a sentença de primeiro grau, absolvendo o apelante da imputação a este atribuída, pelo fundamento de fato e direito apresentado. Caso se não entenda este tribunal, requer a exclusão da majorante prevista no parágrafo 2º do artigo 157, diante da inexistência de provas aptas a comprovar cabalmente o uso de arma de fogo. Obrigada a todos, excelências. Um bom dia. Deus abençoe. Doutora Cátia, é um prazer vê-la com saúde e retomando aí a sua atividade profissional aqui, agora nesse ambiente virtual, né? Então, prazer revê-la. Com relação ao apelo criminal, há um pedido aqui de revogação da prisão preventiva para assegurar o direito de recorrer em liberdade. O réu ele esteve preso durante toda a instrução processual e teve ratificada a preventiva na sentença condenatória e, em respeito aos precedentes aqui da Câmara Criminal, eu nego provimento ao apelo neste aspecto. E com relação à tese de absolução, em que pese o discurso da defesa envolvendo aí motorista do aplicativo de Uber, tem sido comum essa tese aqui argumentativa em alguns apelos criminais, mas no caso concreto não há nada que aponte de que, de fato, o apelante ele trabalhava como motorista de aplicativo de Uber, nem mesmo prints, ou algum contrato, algo que pudesse apontar nesse sentido. Com relação à coação, do mesmo jeito, há tão somente uma alegação desacompanhada de qualquer outro elemento de prova. Então, não tem outro caminho senão também negar provimento. E com relação à dosimetria, eu não vejo nenhuma razão para modificar a sanção imposta. Eu, em harmonia com o parecer ministerial, a 4ª Procuradoria de Justiça, eu conheço e nego provimento ao apelo. Desembargador Gilson Barbosa. Acompanho integralmente. Barra do Saraiva Sobrinho. Presidente, com os cumprimentos da doutora Cátia, eu também acompanho Vossa Excelência. Processo julgado à unanimidade, no termo do voto do relator. Doutora Cátia, um forte abraço, saúde. E agora sim, vamos retomar aqui o... Obrigada, excelências. Deus abençoe. O primeiro processo com pedido de sustentação oral é o número 80 na ordem cronológica, que o advogado justificou aí, pedindo para ser o último. É o habeas corpus número 806862, dígito 87, o ano 2021, impetrando o Dr. Paulo Rodrigues da Rocha, paciente José Cláudio Soares Amaro, autoridade 14, juiz de direito da 2ª Vara da comarca de Nova Cruz, relatoria própria. Doutor Paulo, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Bom dia, desembargadores. Prazer, pela primeira vez, falar com Vossas Excelências na Câmara Criminal do Rio Grande do Norte. Trata-se o presente habeas corpus do cidadão José Cláudio Amaro. Ele foi preso exatamente no dia 26 de outubro do ano passado, após uma diligência, e a polícia encontrou na lateral da casa dele exatamente 6 pequenas porções de crack, 7 pequenas porções de maconha e 10 munições. O nome pequenos não sou eu que estou dizendo, consta no própria apreensão no ID 621-06505,
dos autos da ação penal. E a tese da defesa é exatamente provar, no primeiro grau, de que essa droga apreendida não lhe pertence, e porque ele não tem sequer o acesso a essa lateral. É uma lateral de um terreno que pertence ao vizinho. E essa é a tese da defesa que estamos sustentando em primeiro grau. Voltando ao habeas corpus, excelência, apesar da prisão ter ocorrido em 26 de outubro do ano passado, a audiência de instrução somente foi designada para o dia 13 de abril seguinte. 13 de abril seguinte. Ou seja, não houve qualquer uma outra diligência necessária, basta do processo à delegacia, não houve absolutamente nada que precisasse, que justificasse a plausibilidade de uma demora tamanha entre a audiência, entre a prisão e a data da audiência. Daí, a audiência foi realizada no dia 13 e 14 de abril, porque, no momento do dia 13, em comum acordo, o próprio juiz com o Ministério Público e a defesa deixou o interrogatório do réu e a testemunha de defesa para o dia 14. Tudo bem, tudo normal. Entretanto, repito mais uma vez, seguindo, do dia 14, o juiz somente, do dia 14 de abril, somente despachou no processo no dia 10 de junho. 10 de junho, quando ele determinou, está no inquérito no HC, que se o cartório colocasse à disposição a mídia e abrisse vista para o Ministério Público, para a defesa, para alegações finais. Dia 10 de junho. O cartório somente cumpriu a juntada da mídia no dia 15, aliás, no dia 25 de junho, 15 dias após. Imaginamos aí, réu preso, e o réu lá aguardando. Na sequência, senhores desembargadores, e convém esclarecer que no dia 10, no dia 25 agora, ele não abriu vista para a defesa ou para o Ministério Público. Foi 15 dias apenas para juntar a mídia. E no dia 25 até agora, não ocorreu sequer a abertura de vista para o Ministério Público e para a defesa fazer as alegações finais. Conclusão. Já contamos exatamente com 245 dias o réu preso, sem existir a expedição de uma carta precatória, sem existir qualquer outras diligências que necessite, que justifique a plausibilidade, o instituto, até eu digo, da plausibilidade que possa justificar uma demora dessa, uma ultrapassagem do prazo tamanho deste. São 245 dias de uma tramitação de um processo simples, numa comarca realmente movimentada, mas que tem uma aparelhagem hoje que funciona. O PJE, o procedimento do PJE, ele tem uma funcionalidade tamanha. Não precisa mais aquele processo físico de abrir folha, passar para alguém. Não, está na tela. O trabalho remoto nos últimos meses, que vem assim, data máxima venha, melhorou bastante a tramitação processual, não só aqui no estado da Paraíba, que eu sou vizinho e próximo ao limite dos senhores, mas também acompanho o procedimento no Rio Grande do Norte. Existe um andamento processual que justifica o trabalho do Poder Judiciário. Então, esta é a minha justificativa. Peço a Vossa Excelência a concessão da ordem. O réu não tem antecedentes criminais, está nos autos, já juntamos no HC, tanto na Paraíba, que é uma vizinha estado dele, no limite, como no Rio Grande do Norte. É um cidadão pacato, pobre, quase paupérrimo, mas dignidade. Poderá muito bem aguardar o desenrolar do julgamento, da decisão, em liberdade. Não oferece o menor perigo
a ordem pública, não oferece o menor perigo ao cumprimento das decisões judiciais, já se comprometeu, inclusive, de comparecer em todos os processos. E se vossas excelências assim não entenderem a concessão da ordem, que se aplica ao mesmo, pelo menos o benefício da prisão cautelar, indique as normas que possam ser compostas por ele, cumpridas por ele, porque ele precisa trabalhar, manter a sua vida, a sua família. Determine, se Vossa Excelência não entenderem pela concessão, que determine aqui, senhores, a concessão da prisão cautelar, com o ordenamento dos requisitos que Vossa Excelência entender, ou que o juiz possa ordenar, autorizar, e o juiz possa ordenar e questionar esses requisitos que possam ser cumpridos. É este meu requerimento, aguardo a compreensão de todos, é o segundo habeas corpus que eu faço nesse sentido, todos eles por constrangimento ilegal, em face da demora processual. Muito obrigado, uma satisfação, mais uma vez, conhecer todos os senhores, estou assistindo e aprendendo bastante. Muito obrigado, fraternal a todos. Obrigado, doutor Paulo Rocha, parabéns pela sustentação oral. O caso concreto, eu enxergo que teve a tramitação processual normal e tem a concessão da ordem. Um obstáculo aqui, a súmula 52 do STJ, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Então, eu conheço e denego a ordem do desembargador Gilson Barbosa. Acompanho. Desembargador Saraiva Sobrinho. Sobrinho, acompanho. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Abraço, doutor Paulo Rocha, até uma próxima oportunidade. Temos duas preferências aqui, dois pedidos de preferência. O 18 é o agravo em execução penal, número 806741, de 59 a 2021, agravante Belchior Matheus Alves de Lima, advogado doutor Manuel Fernandes Braga, Ministério Público agravado, eu sou o relator e eu estou aqui, meu voto aí já disponibilizado, conhecendo e negando provimento ao recurso, em harmonia com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça. Demais ratificam o voto já lançado no sistema? Ratifico. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, também um pedido de preferência, é o número 50 na ordem cronológica, é o agravo em execução penal número 805214, dígito 09, o ano 2020. Agravante Lucas Magno de Medeiros, o advogado doutor Heriberto Rodrigo Afonso Smith Júnior, agravado do Ministério Público, desembargador Gilson é o relator. Está em mesa, desembargador? Em mesa, sim, presidente. O meu voto são 15 folhas, é um pouco extenso, já distribuí com os senhores previamente, e peço permissão para dizer que a minha conclusão é a seguinte: recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer do Ministério Público. Eu ratifico meu voto lançado no sistema, desembargador Saraiva Sobrinho. Também, senhor presidente. Então, processo julgado à unanimidade no termo do voto do relator. Vamos aqui à pauta anterior. Nós temos aqui o número 70 aí na ordem cronológica, é o habeas corpus número 806239, dígito 23, o ano 2021. O impetrante é Dr. Rodrigo Cavalcante, paciente Cleiton de Carvalho Teixeira, autoridade coatora, juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal. O relator desembargador Saraiva Sobrinho, e restou anotado aqui na papeleta que, em 22 de junho de 2021, na última sessão, após o voto do relator, conhecendo e denegando a ordem, pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rego. O desembargador Gilson Barbosa declarou aguardar o voto vista. Eu, naquela oportunidade, já disse que a decisão do desembargador Saraiva Sobrinho não é o número 70. Ela não tem nenhum descompasso com a jurisprudência dos tribunais superiores e também aqui da Câmara Criminal. Inclusive, a referência
feita pelo advogado na tribuna de um precedente da minha relatoria é uma situação diferente. É uma situação em que o réu, ele respondendo à acusação cautelarmente segregado, por força da prisão preventiva, vem uma sentença condenatória e impõe um regime semiaberto, negando a ele o direito de recorrer em liberdade. A minha decisão, invocada na defesa oral, ela determina tão somente que haja uma compatibilidade, uma harmonização do regime fixado na sentença condenatória com a segregação cautelar, não podendo ela ser mais rigorosa do que a sanção que foi imposta. No caso concreto, o que se tem, e é relevante o debate, é que ele respondeu em liberdade à acusação, sobreveio a sentença condenatória, impõe o regime semiaberto, e aí, para a feitura, para a elaboração da guia de execução penal, há ele que ser recolhido, regime fechado, obviamente, para que a guia seja expedida. Isso, inclusive, é disciplinado aqui pela Corregedoria local e também na Lei de Execução Penal. O advogado disse que nós temos aqui, no Estado, e isso é verdade, um regime semiaberto harmonizado. Nós não temos aqui estabelecimento prisional que permita o cumprimento da pena no regime semiaberto nos moldes estabelecidos em lei, a não ser a exceção lá da penitenciária agrícola lá de Mossoró. E aí, disse ele que os juízes de conhecimento, eles estão, juntamente com os juízes da execução penal, provocando a corregedoria no sentido de modificar para que o condenado no regime semiaberto que recebeu o processo em liberdade, ele seja tão somente intimado para se dirigir à central responsável por colocar a tornozeleira eletrônica e que lá ele seja colocado o equipamento e ele dê início ao cumprimento do regime, sem a necessidade de ter ele uma segregação no regime fechado. E eu entrei em contato com a corregedoria local, falei com o doutor Paulo Maia, e ele me disse que, de fato, existiu essa conversa dos juízes de conhecimento, juízes de execução na corregedoria, mas que não avançou, que não chegaram a uma conclusão e que o que se tem, de fato, é o disciplinamento vigente, ainda no sentido de que o condenado no regime semiaberto ele tem que ser expedido mandado de prisão para que ele venha ao estabelecimento prisional e lá seja, pelo juiz de execução, elaborada a guia de execução. E aí, sem nenhum comprometimento, se maléfico ou não, para quem é condenado, neste regime, se mais gravoso, esse período em que ele vai ficar, se elástico ou não. O fato é que a regra é esta. No entanto, eu tive cuidado de buscar, e está no meu voto vista, aí, que eu disponibilizei com antecedência, precedentes do STJ, no sentido de que essa regra ela pode ser abrandada em situações particulares, que tem uma particularidade que permita a desnecessidade do recolhimento ao regime fechado, condenado, para que seja elaborada aí a guia de execução penal. E eu estou trazendo no meu voto, pedindo venha ao relator e com todo o respeito, sabe, Sua Excelência, que tem, no sentido de conceder a ordem, isso muito bem diz o desembargador Gilson, em face da particularidade do caso concreto.
respondeu ele ao processo em liberdade. O crime em que foi condenado não me parece de maior gravidade. Tem ele um problema de saúde que está demonstrado nos autos. E temos ainda a particularidade, e essa não se limita tão somente a ele, mas aqui no nosso Estado, da questão da harmonização do regime semiaberto. Então, eu estou concedendo a ordem para que ele tenha início e tenha a feitura da guia de execução penal sem a necessidade de ser recolhido no regime fechado. É o meu voto em resumo, está ele aí disponibilizado. O desembargador Saraiva Sobrinho é o relator. Então, eu em face Mas, do Glauber, voto... Pois não, doutor? teria a possibilidade de um esclarecimento só de fato. Eu juntei, não sei se Vossa Excelência viu, eu juntei uma consulta feita à Corregedoria do Tribunal de Justiça, em que houve a decisão de que pode haver esse tipo de decisão atrelada à prisão domiciliar. Não sei se Vossa Excelência viu, foi a própria Corregedoria que respondeu. Está no habeas corpus. Está nos autos. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, eu mantenho a decisão pela denegação da ordem a partir de vários momentos que me convenceram neste sentido. O precedente utilizado por Vossa Excelência, data máxima venda, não se adequa. O caso de Mossoró era uma doença, aliás, várias doenças graves. Aqui uma mera cirurgia, cirurgia, digamos, um procedimento, na verdade, eletivo, né? Não se trata efetivamente de uma cirurgia necessária com relação a trombo, etc. As varizes, coisas assim. Então, entre outros argumentos, eu rebato nesse sentido, sem querer alimentar qualquer discussão maior com Vossa Excelência, até porque respeito a tese muito bem elaborada, muito bem pensada, mas de sorte que, no todo, como está contido aqui no voto, eu não vou replicá-lo, eu devo devo denegar a ordem nesse sentido. Perfeito. Desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu vi atentamente o voto de Vossa Excelência e já conversamos até hoje mesmo da sessão, alguma coisa, e percebi o seguinte: na verdade, aqui não tem sistema penitenciário. Aqui é o verdadeiro caos. Assumo o que estou dizendo. E, portanto, eu não vejo maior dificuldade em se posicionar. E a Corregedoria não pode interferir, mesmo a título de ilustração, nas decisões da Câmara. A Câmara é independente. Ela só deve homenagens ao Pleno. Esse é o meu ponto de vista. E o voto de Vossa Excelência se ressalta pelo esforço. Mas esse esforço, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, é insuficiente. Portanto, eu prefiro acompanhar o desembargador Glauber, até porque foi uma cirurgia pequena, que todas as mulheres fazem, alguns homens também, e já sai da clínica andando, e não requer essa dificuldade toda, nem esse cuidado. E quanto a essa desorganização, isso é próprio aí, ninguém cuida nada. Aqui no Rio Grande do Norte, infelizmente, quando eu era vice-presidente, compareci ao Supremo, lá, quando a ministra Carmen presidia, e eu ficava constrangido de ver tanta besteira que se faz aqui. Essa é a verdade. Assumo o que estou dizendo. Portanto, prefiro acompanhar, com todo respeito a Vossa Excelência e o esforço que Vossa Excelência teve para justificar o que disse, o voto do nosso relator. É assim que voto. Acompanho o relator. Perfeito. Proclamo o resultado. A Câmara conheceu e denegou a ordem, por maioria, vencido o desembargador Glauber Rego, que a concedeu. Abraço, doutor Rodrigo, até uma próxima oportunidade. Na sequência, é o número 71, é o habeas corpus criminal número 806399, diz 48, ano 2021, impetrante Leonardo Nascimento Miranda, paciente Eugênio Bessegato Júnior, autoridade coatora, juíza de direito da primeira vara criminal da comarca de Natal. Eu sou o relator e restou anotado aqui na papeleta que, em 22 de junho de 2021, na sessão passada, após o voto do relator,
acompanhado pelo desembargador Gilson Barbosa, concedendo a ordem para valorar como neutra a vetorial do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria, reduzindo por via de consequência o quanto da pena definitiva do paciente para 12 anos e 6 meses de reclusão, pediu vista dos autos o desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa, desembargador Saraiva? Senhor presidente, eu continuo examinando a matéria, daí peço as devidas desculpas, mas não está em mesa. Não, mesa. Na próxima sessão trarei. Perfeito. Tem dois outros aqui também que são da sessão anterior. O 72 é o apelo criminal número 10.0972, diz 36, o ano 2020. Apelante Jardel Calazâncio de Medeiros e JPSBA, o advogado Dr. Francisco das Chagas Medeiros. Eu sou o relator e desembargador Gilson, o revisor. E aqui a gente vai anotar na papeleta que, após a sustentação oral, o relator suspendeu o julgamento. E eu estou com o meu voto aí disponibilizado, é o número 72. Estou reconhecendo aqui a atenuante da confissão, trazida e reforçada na sustentação oral, e também o tráfico privilegiado. E, com isso, a pena, eu dou parcial provimento aos recursos defensivos e, em resumo, aqui a dispositivo, eu reduzo a pena do apelante Jardel Calazâncio de Medeiros para 1 ano e 8 meses, 1 ano, 8 meses e 11 dias de reclusão a ser iniciada no regime semiaberto e ao pagamento de 166 dias multa. E a do recorrente João Paulo Souza de Araújo para 2 anos e 13 dias de reclusão também iniciada no regime semiaberto. É o meu voto, desembargador Gilson Barbosa. Acompanhe, presidente, o voto de Vossa Excelência. Desembargador Saraiva Sobrinho. Mantém, presidente, enquanto relator. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O doutor Chiquinho está na sala. Parabéns, doutor Chiquinho. Um forte abraço. Na sequência... Obrigado, amigo. Um abraço a todos. 73, apelo criminal número 80.1481, distrito 89, o ano 2020. E este, a origem é comarca de Parelhas, apelante Luan Felipe de Oliveira Roque, o advogado Dr. Raoni Araújo de Azevedo Albuquerque, apelado do Ministério Público. Eu sou o relator e também, após a sustentação oral, eu pedi a suspensão sugeri a suspensão do julgamento e estou trazendo aqui em mesa, mantendo o meu voto já... Eu acompanho. Disponibilizado naquela oportunidade, no sentido de... Deixa eu só ver aqui, tá? De negar provimento ao recurso. Desembargador Gilson revisou, já... Doutor desembargador Saraiva Sobrinho. Eu também mantenho, senhor presidente, acompanhando a excelência. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Nenhum outro pedido de sustentação, nenhum outro pedido de preferência. Nós temos aqui, então, aquelas práticas, os processos na relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho. Alguma particularidade, alguma manifestação do Ministério Público, oral, que precisa, algum destaque, desembargador Saraiva? Não, senhor presidente, mantém, conforme lançado no sistema. Todos eles. Eu sou revisor, não tenho nenhum destaque nos votos do desembargador Saraiva Sobrinho. Acompanho, Excelência, desembargador Gilson Barbosa. Acompanhe, presidente. Então, os processos, o Ministério Público, alguma manifestação, os processos na relatoria do desembargador Saraiva? Excelência. Ok. Então, os processos estão sendo aí visualizados aí na tela, a Ana está passando. Então, na relatoria do desembargador Gilson Saraiva Sobrinho, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Na relatoria do desembargador Gilson Barbosa, eu tenho um destaque aqui, desembargador Gilson, antes
64. Antes da... Todos eles. Chega aqui. Só um instantinho. Deixe-me ver aqui. É o 70... Não, 70 já fui. 64, 65 e 68. Três destaques. Parecer oral. 7, mas eu tenho lancei aqui um voto divergente. Deixa eu ver aqui. O Excelência não quer pegar o parecer no Ministério Público? É bem fácil. Faça isso aí que eu já Pronto, é o seguinte, busco aqui. São 3 processos. Você pode identificar. O 64 é a apelação criminal de número 523-40, da comarca de João Câmara. O 65 é a operação criminal 421-67, de São Gonçalo do Amarante. E o 68 também é a operação criminal de 287, da comarca de Pau dos Ferros. As 3, senhor procurador, diz, quanto à assistência judiciária gratuita. Mesmo assunto. Excelência, eu verifiquei todos, previamente, e nos termos dos precedentes desta Câmara Criminal, eu opino pelo acolhimento. Pronto. Acolhido, presidente, os 3. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Saraiva Sobrinho. Também, senhor presidente. Então, aproveitando, presidente, no 65 eu estou pedindo vista. 66, desculpe. No 66, pronto, era justamente esse que eu tenho aqui. Eu já lancei o meu voto, pedindo vênia ao desembargador, relator desembargador Gilson, de Virgínia. E como já está lançado no sistema, eu vou proferir o meu voto, desembargador Gilson, no sentido de que, em relação ao apelo ao apelante Fernando Freire, deixa eu só identificar o processo. É o número 66 da ordem cronológica, é o apelo criminal número 418-93/2006. É parcial, presidente. Apelante é Fernando Freire, representante do Ministério Público, e Wilson Chacon Júnior. Apelante e apelados. E aí, o relator desembargador Gilson, revisor é o desembargador Saraiva Sobrinho. Desembargador Gilson, como tem destaque, aí eu lancei um voto de urgência, Vossa Excelência é o relator, tem a palavra aí para... Presidente, eu estou dando pelo provimento parcial para reduzir a fração de continuidade delictiva, fixando as penas destes, respectivamente, em 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 57 dias multa, e 6 anos e 3 meses de reclusão e 25 dias de multa. Esse é o ajuste que eu faço. Perfeito. Eu estou aqui, desembargador Gilson, preservando o meu posicionamento já externado em julgamento anterior, inclusive envolvendo mesmo apelante, um dos apelantes, que era Fernando Freire, na apelação criminal número 2015-10-325-4. Isto aqui em relação à causa de aumento do artigo 327, parágrafo 2º do CP para a questão do agente político. Naquela oportunidade, eu disse que não se aplicava essa causa de aumento para o agente político, que seria o caso aí do apelante que, à época, ocupava o cargo de vice-governador e, posteriormente, de governador. E, naquele julgamento, eu fui acompanhado pelo desembargador Saraiva Sobrinho, havendo sido anotada a divergência do desembargador Gilson. O apelo criminal, o Ministério Público interpôs o recurso especial, o RESP 13.41.836, restando a relatoria ao ilustre ministro Jorge Mussi, e foi publicado o acordo em 12 de dezembro do ano 2018, havendo transitado em julgado em 4 de fevereiro do ano 2019. E o julgamento aqui da Câmara Criminal ele foi confirmado no STJ, no sentido de que não se aplicaria essa causa de aumento ao agente político. Então, eu, pedindo vênia ao relator, eu nego que aquele
desembargador Gilson, ele dá provimento ao recurso do Ministério Público neste aspecto. Então, eu nego provimento ao recurso do Ministério Público para não aplicar esta causa de aumento à condenação aí do apelante Fernando Antônio da Câmara Freire. Com relação ao apelo de Fernando Antônio da Câmara Freire, ele teve, na sua dosimetria, 4 circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade, as circunstâncias do crime, consequências e também os motivos do crime. E eu observei, na culpabilidade que foi considerada desfavorável para o apelante Fernando Freire, se diz que ela extrapolou o tipo penal porque o acusado ele se utilizou dessa verba para campanhas políticas. No entanto, quando se vê os motivos do crime, disse que lá foi para pagamentos de dívidas pessoais. E essa foi, de fato, a situação que embasou toda a acusação do Ministério Público. Então, aí, e não há nos autos nenhuma prova que aponte no sentido daquilo que foi dito para negativar a circunstância judicial da culpabilidade. E aí eu considero inidônea essa justificativa da culpabilidade, mantenho os motivos do crime e, com relação às circunstâncias e consequências, eu não vejo para as consequências maior reprovabilidade e também das circunstâncias, disse que lá se utilizou de uma chachagema aí que dificultaria a investigação criminal. Meu ver, não, deixou rastros que facilitou. Trouxe uma facilidade à investigação, do cheque-salário, tudo isso estou anotado e de fácil acesso aí ao órgão investigador. Então, das 4 circunstâncias, eu considero desfavorável apenas dos motivos do crime. Com relação ao réu Wilson Chacon Júnior, foram 3 as circunstâncias consideradas desfavoráveis: a culpabilidade, as circunstâncias, motivos e consequências. E, pelas mesmas razões, eu estou aqui mantendo apenas uma delas como desfavorável. E, na feitura da dosimetria, eu chego à conclusão de que a sanção final consolidada do réu Fernando Freire, do apelante Fernando Freire, ela fica em 4 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, mais 15 dias de multa. E eu defino, sem desconhecer a questão e a possibilidade de que, havendo circunstâncias desfavoráveis, pode o regime mais gravoso ser fixado. No caso concreto, se aproximou muito aqui do mínimo de 4 a 8 anos para se ter a definição do regime semiaberto. Então, nós temos aqui muito próximo do mínimo, não vejo maiores razões que justifiquem aí a imposição do regime fechado. Eu defino aqui o regime semiaberto. As mesmas razões para o acusado Wilson Chacon Júnior, também defino o regime semiaberto, e a sua pena, em definitivo, ela fica em 4 anos e 22 dias de reclusão, mais 13 dias multa. Então, este é o meu voto, pedindo venha o relator para anotar essa divergência. Desembargador Saraiva, suprimo, Vossa Excelência,
Senhor presidente, como disse no início, eu estou pedindo vista para melhor examinar, inclusive, essa modificação bem adequada que Vossa Excelência fez. Então, eu proclamo o resultado parcial após o voto do relator, conhecendo e dando parcial provimento ao recurso do Ministério Público, negando provimento ao recurso de Fernando Freire e dando parcial provimento ao recurso de Wilson Chacon Júnior, o desembargador Glauber Rego votou no sentido de negar provimento ao recurso do Ministério Público, dar provimento parcial em maior abrangência ao recurso dos apelantes Fernando Antônio da Câmara Freire e Wilson Chacon Júnior, havendo o revisor, o desembargador Saraiva Sobrinho, pedido vista dos autos. Pronto, esta anotação. Nos demais, do desembargador Gilson, eu acompanho o voto de Sua Excelência, desembargador Saraiva Sobrinho. Os demais votos do desembargador Sem nenhuma anotação, senhor presidente. Então, proclamado a unanimidade nos termos do voto do relator. Alguma observação, doutor Anísio? Nenhuma, Excelência. Nenhuma. Na minha relatoria, eu tenho, aqui são número 40 e 93, eu imagino que tenha sido já encaminhado. Pois não, desembargador Gilson? No momento oportuno, eu tenho uma leitura de acordo, certo? Perfeito. Desembargador, doutor Anísio Marinho, 40 e o 93. Eu opino também pelo acolhimento, Excelência. Os precedentes da Câmara eu vi antecipadamente. Perfeito. Algum destaque, alguma divergência, desembargador Gilson, desembargador Saraiva, dos demais processos da minha relatoria? Nenhum. Não, nenhum resiste, senhor presidente. Então, julgado, proclamo o resultado, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Ana Cláudia, faltando aí aquela visualização do espelho da identificação dos processos. Pode deixar em tela aí. Então, eu indago se algum outro processo, nós temos a leitura de acórdão aí, que não tenha sido apregoado, que independa de pauta, que não tenha sido apregoado. Nenhum. Então, desembargador Gilson, Vossa Excelência tem a palavra para a leitura de acordo. Pois bem, trata-se de uma correção parcial de número 0810-736-17, da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, requerente o Ministério Público, requerido juiz de direito da 7ª Vara, desembargador Glauber é o relator, e relator para acordo, a pessoa que vos fala. Eu digo o seguinte: acordo os desembargadores que integram a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por maioria, em consonância com a 2ª Procuradoria de Justiça, conhecer a correção parcial, vencido o desembargador Saraiva Sobrinho. No mérito, por maioria, em dissonância com a mesma Procuradoria de Justiça, negar provimento, vencido o desembargador Glauber Rego. Pronto, eis a leitura. Perfeito. Desembargador Gilson, eu acredito que agora, com isso, deva retornar tanto porque o habeas corpus está com os embargos e essa carta que testemunhava que foi encaminhada para Vossa Excelência. Ele retorna à relatoria, até para facilitar aqui a questão do julgamento da extensão da ordem que foi sugerida de ofício e que está aí para a opinião do Ministério Público, do julgamento aqui. Então, aí, Vossa Excelência, com isso, eu acredito que deva já determinar a Secretaria que retorne os autos à relatoria. É isso? Presidente, já foi determinado isso. Já foi, então, perfeito. Então, aí, desembargador Saraiva, acredito que aquela dúvida de Vossa Excelência se ficaria nos embargos, na verdade, a extensão da ordem é no habeas corpus. Então, ele volta aqui à relatoria, está ainda para a opinião lá do Ministério Público e, oportunamente, quando feito
trazido o parecer do Ministério Público, Vossa Excelência trará em mesa. Certo? Nossa próxima sessão, dia 6 de julho, não é isso, Ana Cláudia? Sim, terça-feira vindoura. Terça-feira vindoura. Alguma observação mais? Nenhuma, presidente. Nenhuma? Pois não, desembargador Saraiva. Eu estou aguardando os autos do pedido de vista daquela sugestão de Vossa Excelência nos embargos, não, no HC, de extensão do julgado. Pois é justamente esse o que eu falei, porque ele tem o habeas corpus aí em autos, não são apartados, ele fica, único, eletrônico, o desembarque de declaração e a carta testemunhal que tramitou separado. Mas aí o desembargador Gilson redatou para o acórdão, né, do habeas corpus e foi para o gabinete de Sua Excelência, sobreveu os embargos, permaneceu lá. Então, ele vai retornar ao gabinete do relator originário e, com isso, a gente coloca aqui em mesa o julgamento daquela possibilidade ou não da extensão da ordem de ofício. Agora, eu sugeri vistas ao Ministério Público, né? Pois Ana Cláudia, veja isso aí, junto com a Secretaria Judiciária, para encaminhar o Ministério Público. Antes de vir para o meu gabinete. Antes da ida ao gabinete do desembargador Saraiva. Certo, Ana Cláudia? Desembargador, nós da redação do Judiciário, a gente só consegue enviar para o relator ou para quem pediu vista. A gente não consegue remeter para a Secretaria Judiciária. Não, aí vai estar no gabinete do desembargador Gilson. Sua Excelência quem vai encaminhar. O gabinete do... eu estou dizendo para você acompanhar porque ficou um pouco, né, confuso, né, desembargador Saraiva? São 3 habeas corpus, embargos, carta testemunhável, e aí a possibilidade da extensão. Mas foi remetido, e talvez fosse até conveniente, Excelência, Vossa Excelência juntar suas razões no sentido da questão de ordem, para que haja elementos para o Ministério Público se manifestar. O Ministério Público ele tem acesso à sessão e ali ficou bem claro ali qual foi qual foi o meu posicionamento, né? Ele disse que havia uma identidade da situação fática e que, ainda que vencido nos meus argumentos, não há razão para que não haja a extensão. E a concessão de ofício tem sido uma prática tanto aqui na Câmara Criminal como nos tribunais superiores. Isso, em que pese, e deixei registrado naquela oportunidade, vencido, mas não convencido. Mas nem por isso eu vou deixar de registrar aqui a minha posição conforme os entendimentos já consolidados diante dessa possibilidade da extensão da ordem de ofício. Perfeito? Tudo bem, eu só juntaria, se fosse o meu caso, eu juntaria razões porque... Eu posso transcrever lá o que foi dito oralmente e reforçar. Vamos aguardar aí Ana Cláudia, nos ajude aí nessa tramitação aí. Gabinete, secretaria, Ministério Público para opinião, e aí ficou determinado, desembargador, que já fosse logo em seguida ao gabinete de Vossa Excelência. Chegando ao gabinete de Vossa Excelência achar pertinente, desembargador, relator aí, coloque escrito aí sua tese aí, seu voto, eu não terei nenhuma dificuldade em fazê-lo. Perfeito? Combinado? Combinado, mas se Vossa Excelência quisesse antecipar, era melhor, até para... Mas aí, se eu for antecipar, eu acho que vai atrapalhar, porque já, assim, juntar... A senhora já voltou, a senhora juntar as razões que Vossa Excelência já fez. Pois é, mas aí o processo está no gabinete dos desembargador Gilson, ainda vai sair para a secretaria. Não, já foi para a secretaria, presidente. Já foi para a secretaria. Então, vamos localizar, vamos ver aqui. Eu vou pedir o pessoal do gabinete para tentar localizar o processo e, se não tiver nenhuma dificuldade, eu o farei, desembargador Saraiva. Mais alguma observação? Nenhuma. Não, senhor presidente, só não sei se Vossa Excelência fez, cumprimentar o procurador Anísio pelo retorno desta Câmara. Uma falha que, em tempo aí, corrigida aí pelo nosso decano aqui na Câmara Criminal, o desembargador Saraiva Sobrinho. Então, retoma a ordem administrativa e peço desculpas ao doutor Anísio Marinho aqui para
É porque ele já está tão habituado nesse vai e vem que a gente já o tem como Obrigado, Excelência. uma presença constante aqui na Câmara. Muito obrigado, Excelência. Eu agradeço. O prazer é todo meu estar aqui com Vossas Excelências. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Anísio. Ficará conosco aqui 3 meses. Por enquanto, só em julho. Só julho? Então, pronto. Então, seja bem-vindo e há tempo aí registrado aqui esse voto de boas-vindas. Falha minha, falha de Ana Cláudia, que na papeleta aqui ninguém se recordou. Mas é isso. Então, pois não, mais alguma observação? Eu só queria sugerir, presidente, se possível, a próxima sessão ser na quinta-feira, que daria tempo à Ana de organizar os processos, fazer publicação. Essa da próxima, desembargador, se a gente modifica com se for assim, se Vossa Excelência tem uma justificativa bem plausível, aí a gente, obviamente, que vai atender. Mas o que eu coloco para Vossa Excelência é que quando a gente modifica muito próximo da sessão, a gente encontra uma dificuldade no sistema, ela gira uma duplicidade aí da pauta Ana tem enfrentado essa dificuldade, não por uma só processo desaparece, fica... não é isso, Ana Cláudia? Se você puder... Infelizmente, está acontecendo, eu estou com muita dificuldade para fazer as pautas. Estou catando milho nas relações de julgamento para tentar não multiplicar os processos. Então, a gente tem... Agora, desembargador, eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer na quinta. Eu estou até substituindo o desembargador Virgílio e certamente irei participar lá em sessões que ocorrem na terça-feira. Então, eu acolho a sugestão de Vossa Excelência, não para essa próxima, dia 6, mas para as seguintes que a gente possa realizar na sexta-feira, na quinta-feira, desculpe. Com a anuência aí do desembargador Gilson também, imagino que não tenha nenhuma... Então, de princípio, nenhum problema. Então, pronto. Então, a próxima, dia 6, Ana, e as seguintes, dia 15, dia 22 e dia 29. Certo, desembargador Salete? Perfeito, presidente. Perfeito. Então, 15, 22 e 29. Certo, Ana? Anotado? Anotado. Então, agora sim, às 9h30, eu declaro encerrada a presente sessão e desejando saúde aí para todos.